Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Com muito prazer que nós da Acreditare temos o nosso primeiro curso aberto, né? A gente fez, né, nesse fevereiro, 1 ano de empresa e até então a gente só estava fazendo formação para as empresas para onde a gente estava prestando serviço e para o nosso time, dando treinamentos internos. E agora a gente abriu esse primeiro curso, que a gente espera que seja de muitos, né, para a gente estar aí contribuindo com a formação de cada um de vocês. Esperamos que vocês gostem, porque foi preparado com muito carinho, tá bom? Então, para a gente não perder tempo, porque esse curso, gente, apesar, né, de ser 4 dias, ele é muito intenso, né? A gente separou 4 assuntos para a gente dar por dia, totalizando 16 horas de treinamento, né? A gente não tem a pretensão de responder todas as perguntas, mas pelo menos esse curso, dentro da abordagem que ele pretende, dessas 16 horas, ele ser um norte, né, para vocês que estão, né, como vocês mostraram lá na pesquisa, querendo mais informações sobre a qualidade, né, como que funciona esse processo de acreditação, como é que é o escritório da qualidade, como é que se implanta o sistema de gestão da qualidade. Então, a gente quer, né, minimamente que vocês tenham um conteúdo básico para que vocês se sintam bem inteirados do que a gente está falando quando a gente busca acreditação ou quando a gente está, né, eu num hospital acreditado, tem gente que já trabalha em serviços acreditados e estão aqui. E é isso, a gente está aberto a perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, é só sinalizar com a mãozinha. Eu coloquei aqui, eu tenho, né, estou com duas visões da tela, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, sinalize e a gente vai estar abrindo também para perguntas. São 19h11. Quando for 21 horas, aproximadamente, a gente vai abrir para vocês tomarem um cafezinho, fazer uma pausa de uns 15 minutos. Depois a gente volta e encerramos às 23. Alguém tem alguma dúvida nesse princípio? Não? Então, nós vamos começar e eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês, tá bom? Prontinho? Vocês estão vendo? Sim. Maravilha. Então, o nosso curso online de hoje, né, é sobre o sistema de gestão da qualidade, e eu sou suspeitíssima para falar sobre esse assunto, porque eu sou muito apaixonada, né, por essa qualidade, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida profissional. E antes da gente começar o assunto propriamente dito, até para que vocês possam se inteirar, né, eu falo em nome da Acreditare Consultoria e Assessoria em Saúde. Tem outras pessoas do nosso time aqui presentes nessa formação. E eu queria agradecer, porque tudo isso é fruto de todos nós juntos. E eu começo apresentando um pouquinho da nossa empresa, né? Quem somos nós? Quem que é a Acreditare, né? Nós somos uma empresa, então, de consultoria e assessoria para serviço de saúde. O nosso foco é a qualidade, é a segurança e é a melhoria contínua dos processos. E eu vou fazer uma breve apresentação, né, porque a gente iniciou uma jornada. Hoje, a Acreditária, ela tem uma composição, né, por 2 sócias. A Elis está aqui conosco, ela conseguiu, não sei se chegou já em casa, mas ela já está nos acompanhando. E eu tive o prazer de conhecer a Elis em 2018, né, quando a gente trabalhava na Unimed Goiânia. E nós duas tínhamos o grande desafio, né, de estar trabalhando com a parte toda da acreditação lá dos recursos próprios. E, num dado momento, né, a gente, movida, né, por esses objetivos em comum, esse amor pela acreditação, pela qualidade, a gente quis dar um passo a mais. Em 2019, a gente já sonhava com a Acreditare. Porém, né, como vocês sabem, veio a pandemia e o que a gente buscava? Muito mais do que incitar esse processo de acreditação nas instituições de saúde, a gente percebeu a necessidade de despertar uma mudança nas pessoas.
não é uma mudança de quem busca um selo para colocar na parede, mas uma mudança assim que vem de dentro para fora. Por quê? As pessoas, a gente sentia isso no grupo, né, que a gente estava trabalhando, essa necessidade de resgatar essa crença nela mesma. Então, quando a gente está falando de acreditação, é muito importante a gente acreditar na gente mesmo. Como que eu vou acreditar uma empresa se eu não acredito em mim mesmo? Né? E fazendo esse trabalho também, tornar elas capazes de dar o melhor de si nessa busca pela excelência na saúde. Então, muito mais do que ajudar empresas, né, a conquistar um selo, a gente quer propor, enquanto empresa, uma jornada de transformação. E, né, como vocês vão ver daqui logo mais, eu vou mostrar uma linha do tempo, o nosso negócio se concretizou e a gente tem como propósito não de ser agentes de mudança, mas porque nós já somos agentes de mudança e a gente se apropria disso, né? Tanto nós, como sócias, como fundadoras da empresa, mas como cada uma das pessoas que prestam serviços para a gente. E o nosso negócio é exatamente a consultoria e assessoria para serviço de saúde. A nossa missão, então, é agregar valor na busca pela excelência na assistência à saúde, por meio de quê? De desenvolvimento de pessoas. Não adianta, gente, sem desenvolver pessoas, sem dar treinamentos, a gente não consegue. A gente pode até conseguir, mas depois tudo se perde com o tempo. Né? A nossa visão é que daqui a algum tempo a gente vai ser referência como uma empresa de consultoria e assessoria para acreditação de instituições de saúde. E não só para acreditação, o que a gente busca também é proporcioná-las a melhoria contínua dos seus processos de qualidade e segurança. E como toda empresa, a gente também está imbuído de valores, que para a gente é fundamental. A ética, a confiabilidade, a colaboração, a resolutividade, a valorização das pessoas, a geração de conhecimento e esse aperfeiçoamento que é contínuo. Não tem como fugir disso. E a gente começou então, né, como eu comecei a contar para vocês, 2019, o início desse sonho, mas aí veio a pandemia, a gente guardou, né, ficou lá guardadinho, e quando foi em 2021, a gente teve a oportunidade, né, a gente deu o pontapé inicial, fundamos a Acreditare no dia 1º de fevereiro, e no ano passado a gente conseguiu o nosso primeiro contrato de trabalho, né, foi um trabalho bacana, de um time, né, bem engajado. E no ano passado, esse cliente passou por um processo de visita, e em 2022, esse primeiro cliente foi acreditado pela metodologia ONA, o que para a gente significa muita coisa. A nossa proposta atual, né, é expandir, a gente já tem outros clientes, né, e levar a empresa e atrair também outros prestadores de serviços que queiram trabalhar conosco. Bom, a gente tem vários serviços, né? A gente tem planejamento estratégico, acreditação, a gente trabalha também com implantação e acompanhamento do sistema de gestão da qualidade, toda aquela parte de mapeamento e modelagem de processos. A gente também tem um time, né, que pode dar suporte na área de biossegurança, controle de infecção, né? A parte de segurança do paciente, que é a menina dos meus olhos, eu vou confessar para vocês. Né? Então, a gente também tem um programa de educação continuada, a gente pode levar isso para a enfermagem. Temos também o serviço de mentoria, design thinking e treinamentos customizados conforme a necessidade que as empresas possam apresentar. Bom, como eu vou falar de qualidade, esses 4 dias para vocês, né? A gente também tem um método, e o nosso método é, a partir de um diagnóstico, customizar uma proposta, a partir disso, aprovado o nosso projeto, a gente faz um planejamento e executa, né? Claro, mensurando todo o tempo. E eu queria apresentar para vocês, né, o nosso time. Então, a Eli está aí, daqui a pouco, depois do intervalo, ela vai se apresentar para vocês, né, também fundadora junto comigo. A gente tem o Dr. Rafael, que é nosso médico consultor, temos a Renata, que é da comunicação e marketing, a Daniele, que é da consultoria, a Ana, farmacêutica, a Fabielle também farmacêutica, a Rafaela, a Natália, o Hugo, e recentemente a gente também teve a Poliana, que entrou também no nosso time. Não sei se ela está aí, né? Então a gente ainda está precisando atualizar, trazer a fotinha da Poli para cá. E é isso, gente. A gente está buscando, então, proporcionar uma solução que seja mais direcionada para as necessidades da empresa.
Hoje a gente trabalha com suporte via WhatsApp, outras plataformas, e nós trabalhamos muito com uma ferramenta chamada Trello. Não sei se vocês conhecem, mas que para a gente faz toda a diferença. Então, tá aí os nossos contatos, né? Alguns de vocês já têm o e-mail, o telefone, né? E a gente também tem o nosso Instagram. Quem quiser seguir, por favor, será muito bem-vindo. Bom, então, eu vou apresentar para vocês agora um vídeo, que é a síntese um pouquinho do que é a nossa empresa. Tá bom? Vejam se o áudio vai estar saindo, tá, gente? Por favor. Sim? Sim. Obrigada. Acreditar, confiar, ter confiança. Acreditado, merece, inspira confiança. Acreditação, reconhecimento da credibilidade. E é como o próprio nome da nossa empresa fala, que a gente propõe, de fato, é fazer esse movimento de dentro para fora, onde a gente possa acreditar na gente mesmo, no potencial que a gente tem como pessoa, como ser humano. A partir daí, a gente transmitir essa confiança para as pessoas que trabalham conosco, para que, de fato, a gente possa receber esse reconhecimento da sociedade para o qual a gente presta serviço, seja em qual área a gente estiver atuando. Eu fico muito feliz, tem pessoas aqui de todas as áreas, a nossa equipe está bem multi hoje, né? Vocês estão aqui, tem gente da enfermagem, da farmácia, da área administrativa, né, do marketing, tem bastante gente aqui, e isso agrega em muito valor na nossa troca. Bom, e quem sou eu, né? Eu deixei vocês se apresentarem, né? Eu sou Eni, né? Eu me chamo Eni. Eu estou trilhando já há 20 anos na enfermagem, me formei em 2002. Então, aí já conta um pouquinho, mais ou menos, a minha idade. E, assim, eu não vou ficar lendo meu currículo, né? Eu acho que isso, né, vocês olhando lá no LinkedIn, isso tem. Mas, depois de 20 anos de trajetória dentro da área da saúde, eu me sinto hoje não só no dever, como numa obrigação de transmitir para vocês um pouco da bagagem que eu fui acumulando no decorrer dessa jornada profissional. E o que eu vejo? O que eu vejo são serviços de saúde, né, que estão muito carentes, né, de pessoas como eu, como vocês, para que a gente possa provocar essa mudança que a gente espera ver dentro da nossa sociedade, especialmente na nossa área, que é a área da saúde. Então, por conta disso, eu estou movida a desafios e me sentindo desafiada, eu corri atrás, né, de uma formação que me capacitasse a fazer hoje o que eu faço, né, que é estar prestando consultoria e assessoria para o serviço de saúde, tá bom? Bom, e é um prazer enorme conhecer cada um de vocês. E hoje, né, a gente vai estar falando com vocês sobre alguns assuntos, né? E a frasezinha, cada dia tem uma frase, né? A frase de hoje: não é suficiente fazer o melhor. Primeiro é preciso saber fazer exatamente o que fazer, para depois dar o seu melhor. Então eu vejo muita gente gastando energia, dando suor, dando sangue em muita coisa que, se a gente for parar para pensar e ver no que aquilo agrega de valor, a gente vai ver que, de repente, aquela pessoa ela poderia estar contribuindo, né, em outra atividade, em outro processo.
Então, a gente precisa exatamente identificar, né, aquilo que exatamente a gente precisa fazer. Então, o primeiro ponto da nossa discussão de hoje vai ser sobre gestão de mudanças. Depois a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Eu vou dar uma introduçãozinha sobre aquilo que a gente vai estar abordando no decorrer desse curso, falando sobre sistema de gestão da qualidade. Por fim, eu vou falar de gestão por processo. Tá? E eu queria fazer um combinado com vocês, tá, gente? Porque eu gosto muito de falar. E assim, eu também não quero correr com 4 conteúdos e deixar a desejar. Então, se porventura, né, eu não conseguir trazer todo esse conteúdo hoje, a gente vai acumulando, tá bom? E vocês não vão perder em nada. Se houver a necessidade, a gente faz um quinto encontro já incluído no valor que a gente colocou no pacote, tá bom? Mas eu pretendo cumprir com o combinado, ok? Mas então vamos lá. O primeiro assunto de hoje é sobre gestão da mudança. E eu coloquei aqui de propósito, né, as folhas caindo. Porque nada mais certo do que a mudança. Uma árvore que hoje é uma árvore assim, frondosa, que produz muitos frutos, um dia essa árvore já foi semente ou foi uma mudinha, né? Então a gente precisa compreender sobre a mudança para que a gente possa fazer bem essa gestão, entender bem o que é isso, especialmente nos dias de hoje, em que as coisas estão mudando numa velocidade, né? Então, incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, né? E essa pessoa ela falava assim que a gente dorme, o mundo ele tá de um jeito e quando a gente acorda o mundo já tá de outro jeito, porque a Terra gira, o mundo gira. A gente não está mais na mesma posição que estava, mesmo que a sensação que a gente tenha é que a gente não saiu do lugar, que a gente está lá na nossa cama. Mas o mundo mudou, né? Então é um pouquinho disso que a gente vai trazer para vocês. E nesse primeiro momento eu queria compartilhar um vídeo com vocês. Não é um vídeo novo, mas ele traz, né, uma síntese de muita coisa daquilo que eu gostaria de dizer, tá bom? Só me retorna se tá saindo, vai sair o vídeo, o áudio para vocês. Sim. Saindo? Obrigada. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar. E passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo. E a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas,
trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele, ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo. Ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa. Uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso. Ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição. Da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Que nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos
que trabalham de forma interdependente com um propósito comum, como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai. Não consegue mais interagir com o ambiente, nem reagir aos estímulos. Como um sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens, e como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós. Junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para as suas vidas. Boa sorte. É isso aí, gente. E naquela época que ele fez o vídeo, ele estava na transição, né? Hoje é uma montanha-russa de emoções, porque a gente já entrou naquele traçado lá, que cada dia é uma nova emoção. Vocês não se sentem assim? Sim ou não? Sim, sim, verdade. Cada dia é uma surpresa. Você liga a televisão, tem uma novidade, né? Quem diria que a gente ia estar enfrentando mais uma guerra, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, dentro da evolução da gestão, também a gente sofreu grandes mudanças, né? Então, a gente teve o contexto das eras. Até 1929, a gente trabalhava a produção, buscando a padronização, uma produção em série, uma produção em massa. E o que a gente tinha um contexto de um excesso da demanda. Nos anos 30, né, o ponto-chave da gestão foi a produtividade. E aí a gente tinha a questão do fator humano, da gestão financeira e de custos. Porém, a gente viveu nos anos 30 uma crise mundial, né, que levou à redução da demanda. As pessoas não tinham a capacidade de compra como nos anos anteriores. E o que aconteceu nos anos 40, 50, 60, Segunda Grande Guerra Mundial? E aí faltava qualidade.
e o que os países precisavam? Se reestruturar. Foi aí que se buscou ferramentas de qualidade, a gente vai estar conversando sobre isso, para que, né, as empresas, as indústrias pudessem se destacar nesse mercado. E aí entrou os anos 70 e 80. E a gente já começa a perceber, né, o nivelamento da oferta, as empresas fazendo planejamento e posicionamento, buscando esse posicionamento estratégico, e a gente começa a adotar ferramentas que a gente vai estar falando daqui a pouco, né, como o SWOT, que vai nos ajudar a fazer uma análise externa e interna das empresas. E aí, o tempo foi passando, anos 90 e 2000, o que acontece? As empresas começaram a executar aquela estratégia, né, que foi planejada anteriormente. E a gente tem algumas ferramentas, né, o mapa estratégico, a gente tem o BSC, a execução dessa estratégia, painel de bordo, com gestão de projetos, com contrato de resultados, buscando uma integração de processos, pessoas, recursos internos e um desenho estruturado de uma cadeia de valor. O que acontece é que nos anos 2000 em diante, a gente começa a ter conflitos de interesse entre os stakeholders. E a gente passa a buscar por um crescimento sustentável, né? Buscando essa governança corporativa, a sustentabilidade da empresa e, claro, como se manter sustentável sem inovação. E aí surgiram grandes mudanças. E o que acontece é que nos tempos, né, dos anos 2010 em diante, a gente começa a ter negócios mais disruptivos e com necessidade de novas funções. E eu não sei se vocês já ouviram falar do mundo VUCA, né? É muito importante, eu conversando com algumas pessoas, tem gente que nunca ouviu falar de VUCA. Né? Então, eu trouxe aqui, de uma forma de que às vezes ilustrada, facilita o nosso entendimento, né? E favorece bastante. Então, queria que vocês acompanhassem para vocês entenderem um pouquinho agora do contexto desse mundo VUCA. Tá sem áudio. VUCA é um acrônimo que surgiu no Surgiu vocabulário áudio? militar americano na década de 90 Agora sim. para traduzir os cenários instáveis e muitas vezes complexos dos campos de guerra. Posteriormente, o termo vem sendo cada vez mais citado e utilizado no mundo dos negócios e que pode ser aplicado em todo tipo de organização. Pode-se dizer que o VUCA é baseado na própria gestão de riscos, pois os próprios comandantes do exército americano tinham que lidar com cenários complexos e altamente dinâmicos, onde se exigia muito de suas capacidades de sobreviver ao caos. Traduzindo a sigla VUCA, e já em português, estamos falando de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O conceito VUCA expressa a complexidade da nossa sociedade contemporânea, devido à interconexão, interdependência e à globalização, situações que antes tinham pouco impacto no mercado, mas que agora refletem e muito em toda a nossa sociedade. Descrevendo o mundo volátil. Tudo muda o tempo todo, com uma velocidade absurdamente grande, com uma frequência intensa e com um impacto que a gente desconhece. Vivemos a era da modernidade líquida. Parece escorrer pelas nossas mãos, tamanha velocidade que as coisas acontecem. Um exemplo de volatilidade, basta a gente conhecer um pouco mais a história. O rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV levou 13 anos. A internet, 4 anos. O Facebook, 3 anos e meio. O Twitter, 9 meses. O Instagram, 6 meses. E acredito, o Pokémon levou 22 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Mundo incerto. São as dificuldades para enxergarmos para onde vamos e qual o próximo passo a seguir. Não sabemos direito o que vai acontecer amanhã. Alguns anos atrás, fazer previsões era bem mais fácil do que hoje. Era mais provável saber como a empresa estaria depois de alguns anos. Vivemos hoje em uma incerteza onde está difícil prever as coisas. O futuro está anuviado. Mundo complexo. Nem tudo é tão simples quanto parece.
Cada vez mais as coisas estão interligadas e interconectadas. Como conhecer e entender essa interdependência? Como identificar a relação das coisas? A verdade é que quando mexemos em um fator, existe um resultado que pode ser provocado em outro lugar. Está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear. Mundo ambíguo. O que vemos hoje são inúmeras interpretações para muitas coisas, vários sentidos para uma mesma questão. No mundo corporativo, isso pode tornar as decisões mais arriscadas. É preciso controlar melhor o risco e saber das implicações das tomadas de decisões. Um exemplo de ambiguidade. Você sabia que a rede social mais popular do mundo, o Facebook, possui 56 opções de gênero somente para o mercado americano? E a justificativa para isso é que estão expandindo a identificação dos usuários para além da dicotomia homem-mulher. Consegue entender? Como você pode ver, o mundo de hoje está cada vez mais rápido e acelerado. E as organizações estão sentindo o impacto dessas mudanças velozes ocasionadas pela conectividade e pelos avanços tecnológicos. Todo este movimento veloz e contínuo gera incerteza, torna as relações e situações mais complexas e ainda aumenta a ambiguidade e a imprevisibilidade sobre o futuro. O que devemos saber é que as soluções do século XX já não são mais suficientes para dar respostas para os desafios do século XXI. E o VUCA vem pressionando cada vez mais as organizações para criarem abordagens mais criativas, inovadoras e mais ágeis. As empresas que estão conseguindo prosperar no mundo VUCA são aquelas que, apesar das dificuldades, são resistentes ao caos, se reinventam, são rápidas em perceber a necessidade de se refazer em cenários complexos e imprevisíveis. Dá para entender agora que fazer uma leitura do mundo atual está cada vez mais difícil? Sejam bem-vindos ao mundo. Uou! E aí, a gente passou pela pandemia e o que a gente fala hoje é desse novo normal, né? Como será que a gente está agora, né, nesse período ainda, vamos considerar, né, uma pandemia ainda em transição, né? Então, se a gente escutou lá do VUCA, muita gente não conhecia o VUCA, que é um acrônimo, e vocês viram muito bem o significado de cada letrinha desses, o que acontece é que agora a gente tem que repensar, porque o mundo não está mais influenciado pelo VUCA. A gente já teve mudanças, né? E a gente agora compara dois novos acrônimos, o VUCA e o Mundo Bunny. Né? A gente considera o VUCA, né, após 1980, que foi a Guerra Fria, com todos os significados que vocês viram no vídeo anterior, e agora o mundo VUCA está evoluindo para o mundo Bunny. E o que é esse Bunny? Né? Como o acrônimo mesmo diz, traduzindo aí para o português, esse mundo que é frágil, ansioso, não linear. Deixa eu voltar aqui. Opa. Passou rapidinho. E com tudo isso, gente, um cenário que a gente vive hoje é de muita incerteza. Né? Então, como que a gente vai se portar diante de tudo isso que a gente está vivendo? Né? A gente que está buscando, né, todas essas questões e a gente busca a melhoria de um sistema de saúde que está nesse contexto, né, agora buscando a pós-pandemia. Né? Então, a gente precisa se reinventar, a gente precisa pensar, a gente precisa estar juntos, né? Porque o mundo mudou e a gente também precisa mudar. E dentro desse contexto da gestão de mudança, né, nesse mundo corporativo cada vez mais dinâmico e competitivo, enquanto empresa, a gente precisa fazer a diferença, a gente precisa agregar valor àquilo que a gente faz.
Porque a sustentabilidade daquilo que a gente faz, até do nosso próprio emprego, porque se a gente parar para pensar, as novas gerações estão vindo aí com uma mente disruptiva e com uma capacidade de aprendizado enorme, né? Então, a gente tem que buscar agregar valor àquilo que a gente faz. Além de tudo, essas empresas têm que buscar se tornar sólida perante as mudanças e inovações. Só que, às vezes, o tornar-se sólida é também ser um pouco líquida, é se adaptar a essas mudanças, né, para poder exatamente fazer a diferença e essa transição entre o que é a necessidade do mundo atual com a necessidade que foi alguns anos atrás, ou poucos anos. Então, a gestão da mudança, dentro do nosso contexto do sistema de gestão da qualidade, ela vai ser para a gente uma ferramenta que vai nos ajudar no quê? Na tarefa de implementar essas alterações estruturais, para que a gente possa, de alguma forma, usar táticas para a gente obter as transformações que a gente precisa para o crescimento da empresa que a gente trabalha, né? Claro, considerando os interesses profissionais, os interesses de todas as partes interessadas, inclusive os interesses empresariais, né? E uma coisa muito importante para a gente falar, né, dentro da gestão da mudança, é fazendo uma comparação entre mudança e melhoria. Como eu sei que uma mudança é realmente uma melhoria? Então, aqui, a reflexão que eu quero propor para vocês é exatamente isso. Porque a mudança nem sempre vai resultar em melhoria, mas toda melhoria, ela vai requerer o quê? Uma mudança. Então, essas palavrinhas, elas são diferentes e a gente precisa entender muito bem isso, porque não necessariamente a gente precisa simplesmente fazer mudanças por mudar. A gente precisa fazer mudanças que possam nos proporcionar as melhorias que a gente busca, né? E algumas mudanças, dependendo do contexto, da forma como é feita, elas resultam em piorias, né? Essa palavrinha aí nova, né? Nem existe, mas aqui para a gente provocar. Porque não adianta a gente mexer com as peças no tabuleiro. A gente tem que ter um objetivo. E a gente tem que buscar essa melhoria. Então, o que acontece? Mudança vai ser a passagem ou a transição de uma situação para outra. A melhoria vai ser o processo de uma coisa mudar de um estado para o outro, né, considerado melhor que o anterior. Né? Isso geralmente vai ser através de uma ação, né, que a gente vai fazer para alcançar esse novo estado. Como nem todas as mudanças vão ser consideradas como melhoria, a gente precisa de uma forma de comprovar se a melhoria foi efetiva, né? E como toda melhoria requer mudança, a gente também precisa buscar por mudanças durante a execução da iniciativa de melhoria. Então, não tem como fugir, gente. A gente precisa dar passos, né? A gente precisa mudar para que a gente possa buscar as melhorias, mas a qualidade da mudança é que vai fazer a diferença. E uma palavrinha que a gente usa muito na área da gestão da qualidade, eu não sei se todo mundo conhece, é o Kaizen. Né? Kaizen, ela é a composição desse ideograma que vocês estão vendo aqui. Né? Então, o Kai, ele significa mudança, e o Zen significa melhor, né? Zen é uma virtude, uma bondade. Então, quando a gente junta esses dois ideogramas, o significado é mudar para melhor. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de Kaizen, é exatamente isso. Essa busca por melhorar, por ser uma pessoa melhor, né? Tanto no âmbito pessoal, familiar, social, quanto no nosso trabalho também. E o Kaizen tem alguns objetivos, né? O primeiro objetivo é reduzir ou eliminar os desperdícios. Esses desperdícios, eles podem ser em espera, movimentação, transporte, pode ser estoque, pode ser também superprodução, pode ser superprocessamento, pode ser um defeito, pode até ser um talento desperdiçado que você não usa, né? E acontece na produção, no nosso caso, trazendo para a nossa área, na área da saúde. Outro objetivo do Kaizen é promover a melhoria da qualidade e da eficiência, né, na nossa área de saúde. Kaizen, então, é mudar para melhor a tudo, a todos, o tempo todo.
E aqui a gente tem uma sequência, né, do Kaizen. O que ele propõe? As 7 etapas do Kaizen. Então, o primeiro passo seria identificar uma oportunidade de melhoria. Gente, essas oportunidades de melhorar, a gente se depara com elas a todo momento. Então, a gente tem que estar buscando onde que eu posso melhorar. Depois que eu identifiquei essa oportunidade de melhoria, eu vou mapear como que funciona hoje, né? Depois, eu vou pensar na solução. Pensado na solução, eu vou implementar, e depois de implementar, o que eu vou fazer? E aqui é onde muitas pessoas param. Implementa a mudança, mas não vai lá ver se melhorou ou não. Né? A gente só consegue saber se uma mudança levou a uma melhoria quando a gente vai lá e analisa os resultados. E aí a gente consegue, de fato, saber. E aí, por fim, se deu certo, a gente cria um padrão e vai planejar os próximos passos. Então, a gente tem aqui a jornada das 7 etapas do Kaizen, tá? E eu trago para vocês, né, uma frase do Peter Drucker, eu sou muito fã dele. Mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. A gente não consegue novos resultados diferentes, se a gente continuar fazendo a mesma coisa. É isso que ele quis dizer aqui. E tem uma outra frase dele, né, que eu também gosto bastante, é que o maior benefício de treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de fazer melhor aquilo que já fazemos bem. Por que eu gosto muito dessa frase? Porque quando a gente pensa em mudança, a gente pensa em algo assim, nossa, inovador, algo que realmente seja grandioso, algo que seja disruptivo. Mas às vezes o que vai fazer a diferença é no nosso dia a dia, aquilo que a gente já está fazendo, a gente poder melhorar aquilo que a gente já faz e se tornar referência naquilo. Né? Então, aí fica essa frase para a gente pensar, né? Muitas vezes a gente está querendo coisas novas e sendo que a gente ainda não faz bem aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, aqui a gente tem, né, ainda falando do Peter Drucker, ele fala que a mudança não se gere. A mudança, você primeiro tem que descobrir ela. Né? Descobre-se, a gente antecipa, a gente aproveita das mudanças. Para quê? Para que a gente possa liderar. E faz a diferença quem sai na frente quando as mudanças estão acontecendo. Né? Se a gente, por exemplo, nesse mundo agora de tecnologia, se a gente não liderar essa tecnologia, a gente não correr atrás e não se movimentar, a gente vai ficar para trás. E ele diz o seguinte, que os tempos de transição e de oportunidade são para empreendedores, não para gestores. Então, aqui ele provoca a gente, né? Porque, de fato, fazer a diferença, né, é aproveitar dessas mudanças como oportunidade, né? E não é qualquer gestor que faz, né? A gente precisa ter uma mentalidade de empreendedorismo. E aqui eu tenho umas referências para ficar para vocês no vídeo, né? Alguns livros do Peter Drucker que são muito bacanas para a gente estar estudando e aprofundando mais nesse assunto. Então, o que eu sugiro para vocês? Para a gente superar esses assassinos da mudança. Porque a gente às vezes quer mudar, aí vem, né? A gente vai lá, aprendeu algo novo. Rodas? Não, obrigada, nós estamos muito ocupados. E aí você vê aquela situação, você sabe a solução, e as pessoas sofrendo, e infelizmente nem sempre a gente consegue implementar as mudanças que a gente planeja, né? Então, algumas frases que vocês devem estar acostumados, nós já tentamos isso antes, não tenta isso, eles nunca vão aprovar, o risco é muito grande, vai dar errado, nós não temos pessoal suficiente, nós iremos perder gente, né? Isso não foi contemplado no orçamento, vai ficar para o próximo ano, nós iremos perder o controle, né? Isso é contra a política da empresa. E aí vem uma ressalva, gente, porque as regras, elas podem ser mudadas. Então, políticas podem ser mudadas. Então, não existe regras, né, que são fixas. Né? Uma desculpa que o povo dá muito é nós não temos tempo. E o que eu recomendo, né, para a gente que está buscando se aperfeiçoar na área da qualidade cada vez mais, e eu também me coloco nisso como aprendiz, eterna aprendiz, a gente estar sempre se aprimorando na gestão do tempo. Isso não vai funcionar aqui.
E aí eu trouxe uma frasezinha para vocês, né? Acho que parou aqui, né? Que nós somos como esses balões cheios, né, de vontade de mudar num mundo que está repleto de alfinete, que vem, né, alfinetar, né, os nossos sonhos, a nossa vontade lá de fazer a diferença. Bom, por que implementar mudanças? Porque a gente precisa, né? Pessoas mudam o tempo todo, né? O mercado, né, onde a gente está atuando, ele está mudando. Cada vez mais a competitividade, ela também aumenta. E os métodos, a forma de trabalhar, as técnicas também, né? E cada vez mais, igual, por exemplo, o celular. Quem consegue tirar o celular do dia a dia hoje, mesmo que seja do dia a dia corporativo? Muito difícil. Né? Também a gente precisa, porque o nosso cliente está cada vez mais exigente. Então, a gente precisa alcançar as exigências desse cliente. A gente tem que pensar na quantidade de entregas, né? Não só na quantidade, mas sim na qualidade, na personalização das nossas entregas, né? Eliminando as deficiências de desempenho, e a gente ainda tem muita ainda performance que a gente precisa modificar. Né? A gente precisa buscar, sim, essa eficiência, esse aumento da produtividade. A gente precisa dosar a quantidade de trabalho, e a gente, para isso, a gente precisa mudar. A gente faz uma quantidade gigante de trabalho, e para eu ver o resultado disso, eu também preciso de mudança. A gente também precisa pensar nessa nova liderança, que somos nós. Eu acredito que todos aqui que estão, né, comigo, né, nesse treinamento, né, todos nós estamos liderando essas mudanças. Então, a gente precisa, né, de um novo perfil, de novas competências. Né? E essa orientação comportamental dos trabalhadores, tendo em vista que nós somos os grandes propulsores dessas mudanças. E aí eu trago para vocês, né, esse questionamento. Qual é a melhoria que você quer fazer? E pensa na sua vida pessoal. O que para você hoje, né, é importante, que você precisava melhorar na sua vida, seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito pessoal, familiar, seja social? Qual a melhoria? Uma vez que a gente identifique qual melhoria que a gente quer, a gente tem que pensar, para eu chegar lá, eu preciso de mudanças. E aí, quais são as mudanças? Então, se eu estou incomodado, por exemplo, com o meu peso, eu estou me sentindo, né, com o meu peso fora de medida, isso não vai chegar de um dia para o outro. Eu preciso pensar em exercício físico, eu preciso pensar em uma dieta, eu preciso pensar em mudanças de hábitos, porque a melhoria, ela advém de mudanças, e não tem como a gente fugir disso. Né? O que se pretende com a mudança? E aqui eu trago para vocês. Com a mudança, a gente tem duas perspectivas. Ou a gente quer melhorar o desempenho, ou a gente quer reduzir os problemas que a gente tem. E isso não acontece de um dia para o outro, isso acontece no decorrer do tempo. E aí, então, a gente tem um primeiro momento, que é o momento em que a gente está, em que a gente tem um perfil de desempenho. E então, a gente quer caminhar da situação atual para uma situação futura, né, de melhoria. Só que entre a situação atual e a situação futura, a gente tem exatamente um momento de transição. E esse momento de transição, igual vocês estão vendo, né, eles nem sempre a gente consegue enxergar nesse primeiro momento aquilo que a gente objetivava enxergar. Né? Então, esses momentos, tantas vezes de declínio, quando a gente está falando de desempenho, de melhorar desempenho, ou então de aumento de problemas, porque, por exemplo, se você, né, quer colocar ordem na sua casa, na nossa casa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar as coisas do lugar. Então, quando às vezes eu olho para o problema, direciono meu olhar para o problema, eu começo às vezes a enxergar ele de uma forma que ele antes eu achava que ele era pequeno, ele era subnotificado. Agora eu estou começando a entender que ele é muito mais vultuoso do que ele aparentava ser, né? E a atenção que eu peço para vocês terem é com esse momento de transição. A gente precisa ser muito paciente, né? E aqui eu trago para vocês, né, esse estado de transição, ele também é conhecido como Vale do Desespero, é onde muita gente desiste.
né? Então, a gente tem aí todas as curvas no início, quando a gente vai fazer mudança, todo mundo otimista, com aquela euforia, né? Vai dar certo, aquela ganância, e de repente as coisas começam a mudar, você não consegue enxergar de cara os resultados, você não tem certeza, aí começa a vir um medo, um desespero, e é onde muita gente desiste. Mas se a gente persistir, a gente esperar, né, trabalhar com afinco, né, com otimismo, a gente consegue chegar ao estado que a gente desejou. Então, nesse vale do desespero, vale algumas dicas. Aplicar o máximo de esforço para quê? Para a gente reduzir um momento de transição. Então, quanto mais curtinho for esse estado de transição, melhor. Tá? Para a gente refletir, né, a gente tem como garantir que vai dar certo as mudanças que a gente está implementando? Né? Existe algo que a gente possa garantir o sucesso da mudança? Quando a gente está começando qualquer projeto que seja, a gente não tem garantia, né, do sucesso daquela mudança, que vai gerar melhoria. Então, o que a gente precisa fazer diante dessa incerteza? Né? Então, a gente precisa de processos, a gente precisa de ferramentas, de técnicas para a gente lidar, né, e gerenciar essas questões, né, ligadas às pessoas que estão passando por mudança, especialmente no nosso negócio, na nossa empresa, para que a gente possa atingir o melhor resultado possível. E eu trouxe uma referência aqui para vocês, especialmente no mundo corporativo, empresarial, né, que chama Empresa em Movimento, tá? Do Gord e do Meston. Tá? É muito interessante essa literatura. E não tão novo, né, mas buscando lá em Heráclito. Olha que legal, quando ele fala da mudança. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois, quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas. A água que estava ali na hora que você entrou da primeira vez, ela já passou. A água que você está entrando em contato na segunda vez já é uma outra água. E o detalhe é que o próprio ser que está entrando na água, ele já se modificou pelo contato com aquela água que teve antes. Então, assim, né, segundo Heráclito, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre esses contrários. Então, mudar, gente, não é simples, não é fácil, mas vale a pena, né? Então, o que eu trago aqui para vocês? Né? O hoje e o futuro. E a gente tem uma distância, apesar que cada vez mais essa distância do hoje para o futuro, né, igual quando a gente começou, né, o curso, a gente era uma pessoa. E o que acontece? Esse é o grande desafio, que tudo isso que a gente está conversando possa proporcionar-nos uma condição de futuro, uma condição onde a gente possa se encontrar diferentes, com base naquilo que a gente está discutindo. Então, esse futuro pode ser mais breve do que a gente imagina. E a gente pensa, hoje, o agora, como são feitas as coisas? E no futuro, como as coisas vão ser feitas? E o detalhe é que entre um e o outro, a gente tem essa transição, como a gente já viu. E o que a gente tem que pensar é como se mover para esse futuro, né, de uma forma que seja mais tranquila, mais equilibrada, se fazendo valer do bom senso, ou até mesmo, em algumas situações, sendo disruptivo, né, porque algumas mudanças a gente vai precisar fazer, né, com grandes movimentos. E o que faz a diferença, e eu coloco aqui para vocês, sem sombra de dúvidas, são as pessoas. Né? Porque essas pessoas, elas vão ser responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso das mudanças. Quanto mais uma mudança ela rompe com a habilidade que a gente tem de prever o nosso futuro, a gente pode, né, ter uma maior dúvida, e isso gera em nós, seres humanos, um estado de ansiedade, de medo, de confusão. E diante disso, o que a gente precisa fazer? Apoiar-nos uns aos outros. Né? Então, é muito importante, gente, nessa fase de mudança, né, quando a gente quer, por exemplo, uma empresa, né, que está buscando uma acreditação, é de um dia para o outro? Não. A gente sabe se vai dar certo? Não sabe. Mas a gente acredita. E se a gente apoia uns aos outros, né, a gente deixa tudo muito claro, né, isso se torna mais fácil. Né, e a gente consegue, né, com essa força que a gente encontra uns nos outros, o sucesso,
né, para as melhorias às quais a gente se propõe a fazer. E é claro, gente, que a escalada vai ser difícil, mas eu asseguro para vocês que a vista do topo vale a pena. Então, a gente, muitas vezes, quando a gente está lá no topo, e a gente já passou por uma determinada experiência, e de repente a gente encontra com alguém que não passou por aquilo, que não tem certeza, a gente contar como é que é a vista do topo é muito complicado. É como você explicar para uma pessoa que nunca provou uma determinada fruta o sabor dela. Como é que é? Né? Então, às vezes, só passando pela experiência para a gente poder ter esse gostinho. Né? E essa resistência das pessoas às mudanças é natural, né? É inerente da nossa natureza humana resistir às mudanças. Apesar de que a gente, como sistemas vivos, né, como a gente viu lá no vídeo do início, a gente está o tempo todo passando por mudanças. Né? Porque as mudanças, elas subvertem a ordem das coisas, elas geram incertezas, elas geram inseguranças na gente. E essa mudança, né, ela vai provocar um estado de incerteza, né? Essa incerteza vai provocar um estado de insegurança, e se eu me sentir inseguro, eu vou resistir. Porque para mim é muito mais tranquilo o meu estado inicial, né, em que eu já estava acostumado com aquilo. Então, é o princípio da ação e reação, né, onde a gente tem lá no estado, né, inicial, com os nossos hábitos vigentes, e um estado onde a gente busca as mudanças que a gente está planejada. E aí a gente tem, diante disso, né, para aquele estado da mudança desejada, nessa transição, uma lacuna. E o que eu quero provocar vocês é que essa frase, quanto maiores forem as diferenças entre as mudanças planejadas e os hábitos vigentes, ou seja, esse distanciamento entre o momento que a gente está e o momento futuro, né, as pessoas tendem a acreditar que maior será o potencial de resistência das pessoas por elas afetadas. E o que eu quero provocar para vocês é exatamente, né, que a gente possa fazer com que essa transição seja o mais tranquilo possível. Né? A gente, como gestores da mudança, a gente não vai fazer uma mudança de qualquer jeito, a gente vai planejar. Né? A gente vai provocar essa saída da zona de conforto com mais tranquilidade. Então, a gente está lá nessa zona de conforto, a sensação que tem de segurança, de domínio, a gente já está familiarizado com aquela forma de fazer. E, de repente, a mudança vem, eu sinto medo, né? É uma sensação de impotência, de insegurança, e como eu não sei, eu sou facilmente influenciado pela opinião dos outros. E aí, o que acontece? Uma vez que eu começo a compreender o que está acontecendo, eu passo para a zona de aprendizagem, né? Confrontando os desafios, os problemas, desenvolvendo novas habilidades, ampliando, né, a minha zona de conforto, eu começo a me sentir mais confortável. E aí, por fim, né, eu vou para a minha zona de superação, onde a gente consegue nossas conquistas, nossos objetivos e metas, os nossos desejos, os nossos sonhos. Então, o que faz a diferença aqui, gente, é essa nossa capacidade de aprender. Porque o aprendizado e o conhecimento, ele vai nos proporcionar dar um passo diante da oportunidade que as mudanças se apresentam para nós. Então, as oportunidades estão aí. Né? E eu falo como uma pessoa que realmente deu um passo. Eu saí da minha zona de conforto, de um momento em que eu era, né, CLT, e resolvi empreender junto com a Elisângela, e a gente está encontrando muitas oportunidades. Né? E essa gestão de mudança, né, vai trazer para a gente uma outra reflexão. Estão ouvindo? No centro puseram uma Sim. escada e ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada.
apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Opa! As coisas sempre foram assim por aqui. E paradigma, gente, é exatamente isso. Coisas que a gente faz e a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e se perguntar: tem coisas que eu faço sem questionar por quê? Porque simplesmente minha mãe fazia assim, as outras gerações faziam assim, ou porque eu entrei naquele lugar e quando eu cheguei lá, todo mundo fazia daquele jeito. E eu acabo reproduzindo um comportamento que eu não consigo nem compreender. Né? E quantas vezes a gente não bate ou apanha sem saber por quê, desejando as bananas? Né? Então, é um momento da gente repensar as nossas velhas práticas. Então, aí vem essa transmissão, né? Esse desenho, essa imagem que provoca a gente, para a gente romper com alguns paradigmas que estão enraizados dentro da gente, né? Bom, e aí a gente falando ainda sobre zona de conforto, eu recomendo fortemente, quem não leu, que leia Quem Mexeu no Meu Queijo. Tá? Eu sei que muita gente já leu, né? Uma leitura fantástica. Eu vou colocar lá nas referências para vocês. Tem um vídeo, né, que faz o spoiler, né, do livro, quem não quiser ler, ou quem gosta mais escuta. Mas vale a pena a gente, né, se aprofundar nesse assunto. Então, as pessoas resistem às mudanças. Então, aqui, né, nesse quadro, o que eu trago para vocês? Né, a gente tem, então, né, um quadrante, né, onde a gente tem aqui essa área de estabilidade e a área de caos. Então, aqui eu me sinto estável, aqui não, já é um caos, já é um mundo muito complicado. E aí eu posso olhar para frente ou olhar para trás. Quando eu estou na zona de estabilidade, né, e eu olhando para trás, estou estável, olho para trás, a sensação que as pessoas têm é de conforto, que elas têm controle sobre aquilo. Né? Porém, né, se a gente está na situação e de estabilidade, olhando para frente, eu vou me aproveitar dessa estabilidade para quê? Para eu aprender, para eu aceitar, para eu me comprometer, né? Agora, numa situação como a gente viveu, por exemplo, da pandemia, né? Quando a gente está no caos, olhando para trás, e isso gera na gente uma sensação muito grande de temor e de resistência. Né? Porque, gente, de repente mudou tudo. Eu não sei mais como a gente faz determinada coisa. Era assim, de repente não é mais. Né? Então, a sensação que toma conta das pessoas é esse temor e essa resistência. Porém, se a gente aproveita do caos e olha para o futuro e começa a perceber que esse caos, o que ele pode nos proporcionar em termos de aprendizado, eu vou investigar melhor, eu vou conseguir experimentar melhor e descobrir as novas possibilidades. E qual que é o papel do líder que eu acredito que nós somos diante desse cenário, tá? Então, nesse momento onde eu tenho um cenário estável, onde as pessoas estão olhando para trás, lá na sua zona de conforto, a gente tem que gerar nas pessoas, né, essa necessidade de mudança, provocando dentro delas o seu propósito. Porém, se eu estou num momento de estabilidade, olhando para frente, nesse grupo de pessoas, eu tenho que promover o aprendizado, a aceitação, o comprometimento. Então, a gente tem que sustentar essas mudanças que a gente está realizando. Agora, no caos, o papel do líder ele é fundamental. Né? No momento em que o nosso time está sentindo temor e resistência, a gente tem que ser capaz de introduzir a mudança e a sensação de confiança. Eles precisam ter mais informação. E no momento em que a gente está no caos e a gente consegue projetar para frente,
olhar um mundo de novas possibilidades, esse novo normal, a gente vai pensar nesse plano de mudanças e a gente vai conseguir, de fato, né, criar uma nova estrutura de possibilidades que a gente talvez não tenha pensado antes. E essa frase do Marcos Ronsoni, ela foi para mim uma grande diferença. Por quê? Né, eu particularmente achava, né, que as pessoas eram as principais fontes de resistências. Só que o que ele diz aqui, as pessoas não são naturalmente resistentes às mudanças. Nós desejamos mudanças, nós queremos mudanças. Sabe quando você olha, por exemplo, uma reportagem que está mostrando que as possibilidades que a gente tem no futuro, a gente cria até uma ansiedade, a gente fica ansioso para a gente estar vivendo aquele momento, né? A gente quer mudanças. Porém, o que as pessoas resistem é aquilo que as ameaça. Então, a proatividade para a mudança tem seu nascedouro no sentimento de segurança. E é isso que nós, enquanto líderes, a gente tem que proporcionar nas pessoas. Esse sentimento de segurança que nós estamos ali para apoiar. Então, o que a gente faz? Vamos lá, então, arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Até que a gente discutiu um pouquinho sobre o desafio de mudança, que nem toda mudança vai gerar melhoria, mas é a melhoria que a gente tem que buscar. Nós identificamos os potenciais causas de resistência e a gente descobriu que a resistência advém das pessoas se sentirem inseguras, de não terem as informações, de se sentirem que estão andando no escuro, né? E a gente começa a ter uma ideia aonde a gente quer chegar. Né? Então, a gente vai pensar num plano de mudanças para a gente fazer essa transição, né, do estado atual para o estado futuro, sem deixar a gente de considerar duas questões. A gente tem, sim, o lado técnico. Né? A gente tem, sim, tudo aquilo que a gente estudou, que é muito importante, né? Os estudos científicos, as boas práticas, mas a gente não pode deixar de pensar no lado humano, porque, de fato, são as pessoas que vão executar essas mudanças. Então, olhando para o lado das pessoas, né, no estado atual, a gente quer que isso mude. Então, a gente tem que descongelar esse estado atual para reestruturar e depois, no estado em que a gente se sinta confortável, onde a gente já conseguiu alcançar o nosso objetivo, a gente congela ali, deu certo. Então, a gente traz isso para a cultura, né, e deixa acontecer. E aí, quando a gente está no momento atual para a transição, a gente tem que dar às pessoas o quê? Motivo para elas mudarem. Então, a gente tem que mexer com o quê? Com o propósito. Quando a gente está na fase de transição, pensando no futuro, a gente tem que estabilizar e integrar a mudança, porque quando as pessoas estão no estado de transição, né, gera um pouquinho dessa instabilidade. E aí a gente tem que ser os propulsores da estabilidade. E eu vou passar agora para vocês um vídeo que, para mim, foi um grande divisor de águas, tá? Estão ouvindo? Sim, sim. How do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out control-powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else.
All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Nah. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients to do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe. E é isso, gente. Eu, na minha prática profissional, muitas vezes, eu não entendia por que as pessoas não conseguiam, elas eram resistentes, né, naquilo que a gente conversou. Por que era difícil convencer alguém a fazer algo? Porque eu, como enfermeira, eu chegava e trazia o POP, procedimento pronto. Eu dizia para elas o que elas tinham que fazer. E aí, quando a gente descobre, né, que primeiro eu tenho que dar um sentido para ela fazer aquilo que ela faz. Então, isso fez toda a diferença, né, na minha vida. Primeiro, porque eu tive que descobrir o meu porquê, né, qual que era o meu propósito. E a partir disso, né, as coisas começaram a transcorrer. Então, é esse resgate, né, que a gente tem, né, do porquê. Então, sair desse convencional, onde a gente chega com a fórmula pronta
né, dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, para um movimento reverso, onde a gente diz o porquê, né, e depois a gente parte para o como, o que, porque a gente pode ter várias formas de se fazer. Né? Então, esse movimento é um movimento notável e é o que é capaz de fazer as diferenças. É como o Simon Sinek falou, né, as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, é um pouquinho disso que eu quero transmitir para vocês. Por que eu, né, como enfermeira, hoje eu trabalho na área da qualidade, promovendo a acreditação de instituições de saúde? Porque isso dá todo sentido para mim. Né? Então, eu tenho o meu propósito, que é ser propulsora dessa mudança. Né? Eu não quero ver mudança no mundo, então eu tenho que ser a primeira pessoa que vai provocar. E não adianta só falar para as pessoas, faz isso, faz aquilo, se eu mesma não coloco em prática aquilo que eu faço. Né? Então, é uma questão ideológica, inclusive. Né? Então, como uma forma, um modelo para mudança, porque a gente, como qualidade, a gente também não pode deixar de pensar em ferramentas, né? Então, aqui tem uma metodologia. Primeiro, eu tenho que liderar a mudança, depois eu tenho que pensar nas mudanças, sistemas e estruturas, sair do estado atual, de transição para o futuro, e como que a gente vai estar fazendo isso? Né? No momento atual, eu tenho que pensar, eu tenho que definir a minha estratégia, alinhar a minha equipe, porque uma equipe sem um porquê, a gente já viu que não vai levar a nenhum o quê, né? Então, elaborar essa visão comum. Então, uma coisa que antes a gente não pensava, a gente guardava 7 chaves, né? Os planos, né? Os planejamentos. Hoje, o movimento que a gente faz é que essa estratégia, ela chegue na ponta. Todo mundo, né? Os operacionais que estão lá lidando diretamente com o cliente, eles têm que conhecer a estratégia da empresa. Tem que ser a estratégia deles, eles têm que comprar a ideia. Né? A fase de transição, então, a gente está partindo de um plano de mudanças, elaborando um plano de ação, para que no futuro a gente possa, então, não largar mão, obviamente, mas coletar as informações, monitorar esse progresso e, é claro, corrigir se necessário. Ok? Dentro da liderança, liderando a mudança, a gente precisa de uma liderança comprometida e forte. A gente precisa acelerar a mudança, tirar as pessoas dessa zona de conforto, e a gente precisa entender que esse impacto nos outros, ele faz parte do processo, e que a gente não consegue uma árvore quando a gente tem semente nas mãos de um dia para o outro. Né? O que a gente busca é esse apoio, esse comprometimento das pessoas. Né? Uma iniciativa pessoal e a vontade de desafiar o estado atual. Então, se a pessoa não quer, daquela forma tá bom, né, a gente tem que pensar. Então, a proatividade é tudo. Né? E à medida que os conflitos eles forem surgindo, a gente está, né, nos capacitando para lidar com esses conflitos. Ok? E com relação às mudanças, temas e estruturas, né, a gente tem que pensar realmente, né, na questão do envolver um realinhamento significativo da infraestrutura organizacional, repensar, remodelar os nossos processos. E, né, pensar, não só fazer mudanças por mudar, né, mas a gente desenvolver essa capacidade que a gente tem de pensar na mudança para algo que vai nos levar a uma melhoria. Né, e o que a gente busca? Né, identificar nas áreas, né, nos sistemas, nas nossas estruturas, né, a gente possa pensar no que a gente precisa fazer para que o projeto que a gente está fazendo não seja igual, né, o exemplo que eu costumo dar da casa dos 3 porquinhos, né? A gente construiu uma casa de palha, que essa casa ela não vai sobreviver. Né? Com muito, né, a gente construiu uma casa de madeira, mas mesmo assim, uma casa de madeira, se você expõe ela a muita chuva, ela molha, enfim. Né? Então, a gente realmente pensar num projeto que vai trazer um impacto no futuro e que seja duradouro, né, como a casa dos tijolos. Né? Claro, se deu certo para o outro, não necessariamente vai dar certo para mim, mas eu buscar as melhores práticas no mercado. Bom, né, a gente está adiantando, e o que eu queria propor para vocês? Pensem agora, né, num futuro, o que você está planejando para o seu futuro? Né? É uma família? É um casamento? É uma formatura? É uma pós-graduação? Então, eu queria que vocês pensassem já no momento lá na frente, né, onde você já tem alcançado tudo isso.
né? Pensar, eu, por exemplo, estou num momento muito importante da minha vida pessoal, né? Investindo muito na minha estrutura familiar. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante. A família, ela vem para mim em primeiro plano. Então, quando eu penso lá na minha família, na estruturação que eu pretendo para minha família, eu já consigo já sentir as emoções que eu vou sentir lá no futuro. Né? Então, é um exercício que eu quero trazer para vocês, para que vocês possam fazer. Porque a gente precisa pensar nessa mudança já estando lá, para que de fato isso favoreça, né? A gente fala até, né, da PNL, na programação neurolinguística, né? A gente já trazer a mudança, aquilo que a gente quer na condição de futuro, como se esse futuro ele já existisse no momento presente. Né? Isso favorece sobremaneira nessa transição. E para finalizar essa fala, né, da questão das mudanças, a monja Goi fala do Ichigoitie. Cada dia é único, nada se repete. Os encontros, eles são únicos. Isso que a gente está vivendo agora, esse momento aqui, mesmo que seja online, né, de troca, né, a gente não vai viver de novo. Mesmo que alguém, né, quem vai assistir esse treinamento depois, por vídeo, né, não vai ser a mesma coisa. Né? Então, mesmo que eu abra uma outra turma, vai ser diferente. Eu não vou conseguir usar as mesmas palavras. Né? A minha energia não vai ser mais a mesma. Né? O importante é a gente ter, né, esse pensamento de que a mudança, ela vem, né? As coisas estão mudando lá no mundo, né? Igual a guerra que está acontecendo na Ucrânia. Eu não preciso sentir na minha pele para eu repensar a minha vida. Né? Agora, tem pessoas que, às vezes, né, igual na pandemia, né, precisou, infelizmente, perder pessoas ou precisou, às vezes, ir para o tubo para entender que algumas mudanças precisavam ser feitas. E eu espero que nós possamos, né, igual esses cavalos correndo soltos, livres, leves no pasto, né, que a gente possa sentir o cheiro da mudança e já correr atrás, né, ser proativo naquilo que a gente está intuindo, né, de mudança, né, como o Durkheim falava, a gente liderar essa mudança e perceber que a gente pode ser pioneiro nisso, né, e propulsores disso. Né, a Rafa deve estar aí, ela não gosta muito dessa figura, né? Mas na mudança, ou a gente está lá, né, na situação dos ovos, ou na situação ali da carne de porco, né? Então, quem está realmente, eu posso estar envolvido com a mudança, ou realmente eu posso estar ali, né, igual o porco, totalmente, ele se doou, né? Então, algumas mudanças a gente é envolvido nelas, mas em algumas mudanças a gente tem que realmente abrir mão de muita coisa, a gente tem que dar de si para que elas aconteçam. Bom, alguns homens veem as coisas como são e perguntam, por quê? Né? E eu sonho com coisas que nunca foram e pergunto, por que não? Né? Do George Shaw, né? Saiu na Forbes, e essa frase, para mim, esse pensamento, né, tem tudo a ver comigo. Por que não? Né? Vamos lá, vamos fazer. Ai, Ni, mas você não é a bambambam, não é expert do assunto. Gente, mas o que eu aprendi hoje pode ser pouco, né? Tem muitas pessoas que são expert nesse assunto, mas eu vou deixar de falar, eu vou deixar de crescer e me aperfeiçoar. Muitas vezes a gente se ancora, né, nisso para não fazer a mudança. Né? Mas sim, a gente pode, né? Por que não? Né? A gente tem que virar essa chave e entender que a gente sim é capaz, a gente sim pode desenvolver as competências necessárias. E quando a gente percebe, a gente foi lá e fez. E as coisas começaram a acontecer, se tornaram diferentes. Então, para essa primeira parte, né, querido passado, obrigado por tudo que me ensinou. E o querido futuro pode vir.